Olá, seja muito bem-vindo ao programa Assunto do Dia desta quinta-feira, dia 15 de junho. Estamos juntos e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje vamos falar aqui no nosso programa sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. Isso mesmo. E é quinta-feira, dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar cachorro-quente de forno. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir as oportunidades de emprego, tem também as notícias da internet, a enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E o 15 de junho marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data ela foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. O objetivo da data é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa e, simultaneamente, disseminar a ideia de não aceitá-la como normal. A violência contra a pessoa idosa não está relacionada apenas à agressão física. A negligência, por exemplo, foi a principal forma de violência praticada contra os idosos brasileiros nos últimos anos. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. José Maria Silva, ele que é presidente da Comissão do Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho o Dr. Paulo Fernando Nogueira, ele que é delegado do idoso da Polícia Civil de Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo, mas agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! O artigo 3º do Estatuto do Idoso diz que é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Mas por muitas vezes esses direitos são completamente ignorados e os idosos acabam sendo vítimas da violência. Não somente a questão física, mas também a questão psicológica, não é? É a exigência, não é? Muitos idosos eles são são constrangidos pela própria família. Conversando com a delegada, ela nos revelou quem são os principais agressores dos idosos. Os principais agressores são realmente os familiares, né? Então é um tipo de violência doméstica. É quem está mais próximo do idoso. Nós temos também violência de cuidadores, de vizinhos, mas sempre o mais forte mesmo, a questão mais forte, mais presente é a família. Sobre os principais crimes, os mais registrados na delegacia são contra o patrimônio e o crime de abandono. Nós recebemos denúncias do Ministério da Justiça, que é do Disque 100, que nesses casos vem mais aquela questão de maus-tratos, né? O idoso está abandonado, então está sem atenção da família, está carente de tudo, não é? E também a questão patrimonial, não é? Que um dos familiares se apropria desse cartão, que é o benefício que o idoso recebe, que já recebe para suprir as necessidades dele de remédios, de alimentação. Então, eles se apoderam desses cartões e ficam fazendo uso para seu próprio orçamento. Tem também a questão dos empréstimos, né? Gente que faz o empréstimo em nome dele, as procurações que levam a cartório para passar procuração, para receber investimento, para terreno, tudo. A questão patrimonial muito forte também. De janeiro até o início deste mês, já foram contabilizados cerca de 850 boletins de ocorrência. Mas existem outras maneiras de denunciar. A questão da denúncia, a gente prefere que fique sempre com o 34219595 e também com o Disque 100, que sempre essas denúncias são encaminhadas para nós. E comparecer aqui até a delegacia, pode ser uma pessoa noticiante, não é? Não precisa ser o próprio idoso, não é? Às vezes ele nem consegue vir, e registrar um boletim de ocorrência. Então, todos os casos que nós recebemos são checados. Nós aqui temos policiais, não é? Nós recebemos o idoso e registramos o boletim de ocorrência. Pois bem, você ouviu aí muitas orientações, algumas dicas também, então você deve ficar atento, porque se desconfiar de alguma forma de violência contra a pessoa idosa, você pode
denunciar. O Disque 100 é o principal canal de denúncia. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre este tema, mas agora é o momento em que a gente abre o espaço do programa para que você venha interagir aqui conosco, participe aqui do nosso programa respondendo a nossa enquete. A pergunta da enquete de hoje é a seguinte: você que está em casa já presenciou algum tipo de violência contra os idosos? Você já presenciou ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela está aberta e disponível para que você participe. Mande também alguma dúvida sobre o tema aqui para os nossos convidados através da linha interativa, através da nossa fanpage também lá na internet. Você basta acessar facebook.com/assunto do dia, vai encontrar a nossa fanpage, deixe lá seu depoimento, sua dúvida sobre o tema, que daqui a pouquinho essa dúvida vai ser respondida. Participe também através do nosso WhatsApp, o nosso número é o 994 18 1206, 994 18 1206. Mande aí quantas perguntas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, para garantir o envelhecimento da população de forma saudável e tranquila, com dignidade e sem opressão ou tristeza, é preciso trabalhar intensamente na prevenção da violência e também na identificação e no encaminhamento correto dos casos de violência contra a pessoa idosa. De 2011 a 2015, o Disque Direitos Humanos, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, recebeu cerca de 100 mil denúncias de violação de direitos da população idosa. 100 mil denúncias. A maior parte dessas denúncias, elas diz respeito à negligência com os cuidados das pessoas com acima de 60 anos, seguido ali da violência psicológica e também o abuso financeiro. Então vamos a mais informações a partir de agora. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Dr. José Maria Silva. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a todos, a telespectadores. É uma satisfação imensa que nós temos de participar deste programa mais uma vez. E a OAB está interagindo com esses problemas em relação à violência contra a pessoa idosa. Também queria dar as boas-vindas ao Dr. Paulo Fernando Nogueira. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, um programa de grande audiência, e a Delegacia do Idoso se coloca à disposição tanto do seu programa como do público em geral. A gente abriu já a edição do programa falando dessa data, né? Uma data emblemática estabelecida pela ONU, uma data de conscientização mundial da violência contra a pessoa idosa. A gente informou que é uma data importante, precisa ser disseminada e aí precisa também que a ideia fique fixa de que a violência contra a pessoa idosa não é algo normal. Exatamente. Não é, nunca foi e nunca será normal qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa, né, doutor José Maria? Exatamente, Rodson. Há necessidade urgente e preemente de que seja divulgado. E esse programa me parece que toma a iniciativa no sentido de divulgar para que a violência contra a pessoa idosa não passe como sendo uma coisa normal. E os jovens e as crianças, os adolescentes, passem também a ter consciência de que um dia eles serão idosos, se tiverem a graça de ser idosos. Uhum. Então é importante esse evento, essa data que não passe em branco, para que a gente possa cada vez mais divulgar e não se entenda como sendo isso uma violência, uma coisa normal, que algumas pessoas até entendem que sim. Além do mais, porque existem muitas violências que são violências veladas, em que as pessoas, às vezes, inconscientemente, praticam esses atos sem ter a consciência de que assim o fizeram. As pessoas têm a ideia de que violência só é agressão física, né, doutor Paulo? Tem essa ideia errada ainda. A gente acompanhou na reportagem que tem a violência psicológica e muitos outros tipos de violência contra a pessoa idosa. Como é que a gente pode abranger mais, né, esse nosso bate-papo? Não é só a violência física que se caracteriza a violência. Pelo contrário, toda vez que o infrator comete atos que estão fora da lei, então ele está cometendo um crime contra a pessoa idosa. Seja ele os crimes mais comuns que hoje eles praticam, são crimes de ameaça, são os crimes de violência doméstica, são os crimes contra o patrimônio, que é aqueles que ele se apropria
do dinheiro, é do cartão do idoso, é que ele faz empréstimo consignado e ele faz uma série de artimanhas para tirar o dinheiro do idoso em proveito próprio, em proveito dele. Muitas vezes eles são viciados e eles vivem exclusivamente à custa daquele dinheiro do idoso, deixando ele, inclusive, sem sua alimentação e sem os seus medicamentos, sem os cuidados. Então, ele comete vários tipos de negligência contra o idoso. Como nós vimos agora na reportagem, dessas denúncias que são feitas, 80% quase ou mais de familiares. E 55% a 60% são de filhos, netos, genro, noras. Infelizmente, quer dizer, esse problema ocorre com muita frequência dentro da própria família. Por acontecer dentro da própria família, fica mais difícil a denúncia porque tem aquele vínculo, aquele laço, né, do idoso que muito contribuiu para a formação dos filhos, dos netos e agora estão sofrendo as consequências de uma violência, por exemplo. Fica mais difícil a denúncia quando tem esse laço familiar? Fica mais difícil a denúncia porque, normalmente, o agressor está no seio familiar e a vítima quer proteger, ou tem um irmão agressor, tem um parente que ele tem o controle, tem o domínio da situação e sempre tem o cuidado de estar evitando que ele procure os órgãos para fazer a sua denúncia. Então, muitas vezes, eles chegam lá na delegacia ou utilizam os outros meios, a própria imprensa, o trabalho que vocês fazem para divulgar esses crimes. Então, isso é muito importante e que a pessoa, geralmente o irmão que está tendo outro que está cometendo esse crime no seio familiar, ele deve denunciar, ele deve ir à delegacia, ele deve procurar os meios de fazer a denúncia, seja ele através do Disque 100, através do Disque Denúncia. Então, tem que procurar, mas não pode deixar que aquele crime fique ocorrendo ali dentro de casa. Então, ele não pode ser omíssil. A gente trouxe a informação importante, né, de 2011 até 2015, foram mais de 100 mil denúncias de violência contra as pessoas idosas. Doutor José Maria, na sua opinião, as pessoas estão mais intolerantes e o que é que poderia justificar isso? Tem como justificar essa intolerância toda contra a pessoa idosa? Eu creio que sim, viu? Infelizmente é uma realidade, um número exorbitante de agressões aos familiares idosos e me parece que isso é consequência de uma educação doméstica mesmo, de uma conscientização, de uma valorização do ser humano, né? E me parece que por conta disso a gente tem esse elevado número de denúncias. E por incrível que pareça, como a gente chamou a atenção e a reportagem também destacou, no seio familiar. Isso é o que mais choca quando alguns idosos chegam, por exemplo, à OAB, fazendo algumas reclamações, e que nós então vamos fazer a checagem para encaminhar para os órgãos competentes, como a delegacia, ou para o Ministério Público, ou para a Defensoria Pública, eles denunciam, ou às vezes é um outro parente que denuncia, como o doutor chamou a atenção, mas eles dizem assim, doutor, não faça nada não. Ora, quer dizer, o próprio idoso, ele não assume, ele está sendo, na verdade, sofrendo a violência, mas ele às vezes não quer que o seu filho, que o seu neto, que o seu parente mais próximo sofra qualquer coisa, quando ele é que está sofrendo. E essa violência, ela se dissemina de várias formas. Por exemplo, muitas vezes, o idoso que na casa, que pertence a ele dorme no quarto pior, em vez de ser o melhor. Isso é uma violência. É aquele idoso que ainda que tem discernimento e que não usa, por exemplo, os parentes, os filhos, os netos, até com cuidado excessivo, eu chamo cuidado excessivo, não deixa, por exemplo, que ele use o dinheiro, que ele faça algumas atividades que ele poderia fazer. Isso também é uma violência e isso ele sofre muito. E daí o índice de depressão muito grande, porque ele deixa de ter uma atividade que ele poderia fazer. Ele se julga inútil, porque os parentes assim o cercam de tal maneira, às vezes de forma velada, estão cometendo uma violência.
Para quem está em casa, para a gente reforçar como é que funciona o trabalho da polícia nesses casos, quando recebe uma denúncia, doutor, qual é o procedimento que é adotado? Tem um período de investigação, é feito primeiro um boletim de ocorrência, como a gente acompanhou, quais os próximos passos? Normalmente, o primeiro caminho, a pessoa que noticia a delegacia, ela pode ir à própria delegacia e lá ela faz um boletim de ocorrência, noticiando, registrando os fatos principal que está acontecendo ali. Ou ela pode ir através do Disque Denúncia, ou pode ir através do Disque 100, se ela não quiser também se identificar. Essa denúncia chega para nós e a gente apura ela. Seja ela, quando a gente vai investigar, em muitos casos a gente encontra a vítima em situação de flagrância. Então, a gente faz a prisão de imediato, autua o indivíduo que está cometendo aquele crime e apresenta ele na audiência de custódia aqui do Fórum do Recife, para que ele sofra realmente as punições que a lei requer. Todavia, esses crimes que são praticados, muitas vezes quando os casos não são em decorrência do ato de prisão em flagrante, ou seja, o crime está sendo cometido naquele ato, então nós procedemos o inquérito policial dentro de um prazo de 30 dias, muitas vezes requer que se faça uma perícia ali, a gente solicita o IC que vá naquela residência para fazer uma perícia e em muitos casos também que quando o agressor está dentro da casa, o agressor, seja ele quem for, muitas vezes ele está cometendo um crime de séria gravidade, um crime hediondo. Então, ele precisa de ser afastado do seio daquele lar. Então, a gente utiliza o instrumento que é a Lei Maria da Penha, que ela permite que o agressor seja afastado do lar, da convivência da família, e a família volta a ter uma normalidade quando ele é retirado e afastado ali do meio da família. Durante o período que esse idoso ele passou a ser violentado, né, assim a gente classifica, ele passa por alguns problemas psicológicos também. E quando se descobre, faz a denúncia, ele tem também essa assistência, né, da polícia para intervir naquele tipo de ação, ele também fica um pouco abalado, porque eu acho que nenhum idoso espera chegar na boa idade e sofrer algum tipo de agressão. É importante que durante esse período, identificado esse caso de violência, esse idoso ele tenha acompanhamento psicológico, por exemplo? Isso pode evitar outras complicações também, doutor José Maria? É verdade que sim, né? É possível que quando essa violência é denunciada, que ele se sente completamente fragilizado e que os órgãos públicos, por exemplo, possam ajudá-lo de uma forma mais eficaz, dando esse apoio psicológico, porque ele entra num processo de depressão, no sentido de que ele se sente inútil, incapaz e sendo violentado pelo seu parente, muito mais ainda, haveria a necessidade dos órgãos públicos terem uma assistência específica para esse idoso que está sendo violentado. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a violência contra a pessoa idosa. E a partir de agora vamos conferir as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima quinta. E para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do JC Online. Lar de idosos é interditado no Recife. A gente trouxe essa notícia hoje para que você tenha uma noção do tamanho do desrespeito e violência que muitos idosos sofrem diariamente. Uma instituição de longa permanência para idosos no bairro da Várzea foi interditada no mês passado depois de uma fiscalização feita pela Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos.
Nesse abrigo, que teve o nome preservado, eram atendidos 17 idosos. Lá, os agentes encontraram uma série de irregularidades. Os idosos não recebiam atendimento médico e nutricional adequados. Foram encontrados também remédios e alimentos com datas de validade vencida, e os agentes ainda identificaram idosos com indícios de maus tratos. Esses casos foram encaminhados para a Delegacia do Idoso. Além da Secretaria Executiva de Direitos Humanos, essa interdição foi realizada por meio de uma ação conjunta com o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, o PROCON, a Vigilância Sanitária do Recife e o Ministério Público de Pernambuco. E agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, e parece também que está cada vez mais recorrente esses acontecimentos, né, de abrigos para idosos sendo interditados porque não oferecem o mínimo de assistência, seja de saúde, seja alimentação também, doutor Paulo. É uma situação difícil que a polícia também precisa entrar em ação, e com a ajuda de outros órgãos competentes vocês conseguem interditar. Porque a situação que vocês encontram é uma situação bastante delicada e bastante complicada, né, doutor Paulo? É verdade. Muitas vezes a gente vai fazer a visita a essas instituições de longa permanência e realmente você encontra a situação de maus trato, situação de medicamentos que estão vencidos, a falta de alimentação. Então, as condições de acessibilidade, muitas vezes são muitos problemas, os alojamentos sem condições de funcionamento, encontramos a ventilação precária. Normalmente a gente faz essas visitas em companhia do Ministério Público, da Vigilância Sanitária, Prefeitura do Recife e Defensoria Pública, OAB, e enfim a gente encontra essa situação, e muitas vezes a instituição tem que ser fechada porque não tem as mínimas condições de funcionamento. Ela precisa ser fechada, geralmente a gente tem que fazer um auto de prisão em flagrante e tudo mais, mas é advertido para que as pessoas procedam uma instituição que esteja naquelas condições não precárias para a pessoa idosa, já que ela tem assim a mobilidade reduzida para o dia a dia. Consequentemente, muitas vezes a gente encontra instituições clandestinas que eles vai para uma casa sem ter as mínimas condições de uso, e assim o idoso fica à mercê de levar uma queda ali, de sofrer com o local sem ser adequado para abrigar várias pessoas ao mesmo tempo. Doutor José Maria, quando a família ela opta por colocar um idoso num abrigo como esse, um abrigo regular que oferece as condições que um idoso precisa realmente, quando essa família tem essa opção e faz, né, coloca esse idoso no abrigo, ela está cometendo algum tipo de violência, algum tipo de agressão ou não? É uma opção da família? É possível que esteja cometendo violência. A ideia do próprio estatuto é que o idoso conviva com seus familiares, que a própria família assuma a responsabilidade. Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso, mas que ela possa cuidar do seu idoso, daquela pessoa que trabalhou durante muito tempo e que agora está em condições, sem condições de trabalho, de efetivar qualquer atividade, e caberia à família tomar esses cuidados. Muitas vezes, no entanto, os próprios familiares não têm condição. Então, condição física ou condição econômica, e por isso encaminham esses seus idosos para essas instituições de longa permanência. O que deve ser feito é a família observar, fazer uma triagem, visitar as casas para observar em que casa realmente poderia atender da melhor maneira possível a esta pessoa idosa. Por outro lado, a gente tem observado nessas instituições que muitas delas são casas que passam
inicialmente atendendo a 5, 6 idosos. Daqui a pouco vai aumentando, e não fica com a estrutura adequada para cumprir a legislação específica do acolhimento. Ok, a gente informou algumas formas de violência desde o início do programa, a gente vem tocando nessa tecla e para ajudar você a compreender melhor, a gente vai trazer aqui uma tela, né, para ilustrar melhor o nosso bate-papo e a gente vai explicar um pouco mais para quem está em casa compreender as formas de violência contra a pessoa idosa. A física, a gente falou no bloco anterior. O que a gente poderia, nesse bloco do programa, destacar mais? O tipo de agressão física para quem está em casa ficar consciente. Alguns sinais podem ser perceptíveis de que aquele idoso ele está sendo vítima de violência física, por exemplo? Um corte, um arranhão? É possível, até mesmo, não somente em relação aos cuidadores de idosos, que às vezes praticam essa determinada violência, mas também os próprios familiares, que abandonam, deixam lá, sabe que esse idoso está num processo de depressão e fisicamente não tem condição de se locomover e eles ficam trancados lá num determinado local e isso é uma violência física. Uhum. Eles sentem por isso. Agora, próximo tipo de violência, negligência e abandono. O que a gente poderia compreender por negligência e abandono desse idoso? Essa me parece que seja mais grave. E a mais comum. Porque justamente que ela é muito velada e que a pessoa, às vezes, eu falei agora há pouco sobre o excesso de cuidado. Quer dizer, o parente, ou seja, o filho, o neto, ou até o próprio cônjuge, com aquele excesso de querer cuidar, comete determinadas violências no sentido de que não permitindo que o idoso exerça suas atividades, que ele pode exercer. O idoso nem sempre é sinônimo de doença. Então não pode ser classificado como sendo uma doença. É uma situação normal e que se ele pode realmente fazer alguma atividade, que ele assim o faça. E muitas vezes, aquelas pessoas que estão ao redor do idoso, porque precisam dele economicamente, se não precisasse, provavelmente não cuidariam, colocariam em uma instituição de longa permanência e por conta disso não permite que eles vivam a sua vida, o seu momento de vida. Não levando, por exemplo, eles não saem, eles não passeiam e os idosos ficam confinados. Então, isso é uma negligência, é um abandono. Não deixa de ser um abandono. Negligencia os cuidados básicos, negligencia às vezes até a medicação desse idoso. O que mais a gente poderia problema de higiene pessoal, que muitos idosos não têm condição e eles às vezes se recusam, por exemplo, ao banho, se recusam a determinadas atividades e precisa que a pessoa que esteja cuidando, o parente ou o cuidador, que fique atento a esses aspectos por questão de saúde, inclusive. Ok, outro tipo de violência é a violência econômica, financeira e patrimonial. O que a gente poderia falar desse tipo de violência, que também é comum? Em relação ao problema econômico, a gente tem observado muitas e muitas vezes que o idoso, ele é o dono da casa, ele é o proprietário do imóvel. No entanto, ele se reclusa a um lugar distante, a um quartinho não muito adequado, e a melhor parte da casa fica com os parentes. Uhum. Então, isso é um problema de violência econômica. Quanto à violência financeira, o mais claro, o mais comum é o uso do cartão. Aqueles idosos que têm algum rendimento e que eles fazem através de uma procuração pública, muitas vezes, e o cuidador, o parente que usa esse cartão, não administra adequadamente os aspectos financeiros do idoso, faltando remédio, embora ele tenha direito a alguns remédios pelo SUS, mas faltam alguns remédios, o próprio material de limpeza e assim por diante. Então, isso é um problema de violência financeira. A gente falou no começo do programa também, né, que a negligência e o abandono está ali no ranking dos tipos de violências que são mais praticadas contra os idosos, mas, doutor Paulo, na delegacia, chegam mais casos relacionados a esse tipo de violência financeira e patrimonial? É cada vez mais comum também na delegacia? Com certeza, é muito comum ele chegar com queixando-se do problema financeiro, que foi feito empréstimo na conta dele, que o imóvel foi desviado, que ele
comprou o carro com o dinheiro dele, mas quem usa é o agressor, somente muitas vezes ele precisa ir ao médico, ou precisa ir o shopping ou qualquer lugar assim, e ele precisa ir de táxi ou de Uber, porque muitas vezes o próprio filho, que é o agressor, utilizando o veículo que pertence a ele, então não dá a oportunidade dele sequer utilizar esse veículo. Então, como o doutor Zé Maria mostrou aí, a agressão, onde ele faz o empréstimo consignado, ele vai no banco, faz esse empréstimo, utilizando toda a margem do que o idoso tem, faz outros empréstimos em longo prazo para poder ter uma margem de ele proceder a novos empréstimos. E esse dinheiro ele usa em benefício próprio. Muitas vezes ele dá uma quantia irrisória ao idoso e o idoso, em seguida, ele fica nas condições muito precárias, sem ter o dinheiro para a sua alimentação, para seus medicamentos, para a sua subsistência do dia a dia. Então, às vezes ele chega lá está com a conta de energia cortada, porque não tem mais dinheiro para pagar, não teve mais condições de ter os seus medicamentos, não tem condições de comprar uma roupa melhor, porque, afinal de contas, o agressor utilizou desse dinheiro que era dele, a aposentadoria que ele trabalhou esse tempo todo, e às vezes, quando ele quer o dinheiro que ele não tem mais como dar, então ele procede às ameaças, à agressão física, agride o idoso, pratica a negligência, pratica os crimes psicológicos e vários outros tipos de injúrias, chamando o idoso de injuriando o idoso enfim. Então ele está sempre aproveitando do dinheiro da vítima a todo momento. Ok. Outra forma de violência é autonegligência e também auto-infligida. O que a gente poderia dizer? Essa autonegligência seria a pressão psicológica que esse idoso sofreu durante vários períodos e ele chega ao momento dele, ele próprio se negligenciar, doutor? Seria perder o prazer pela vida? Seria Exatamente. Mais ou menos assim? Existem alguns idosos que ainda têm condição de locomoção, têm uma condição de uma atividade, de uma vida ativa, e esse idoso, às vezes, muitas e muitas vezes, se sente incompetente, se sente sem condição de fazer nada, e ao mesmo tempo ele vai absorvendo essa ideia de que ele não é capaz, de que a idade chegou, só se preocupa em falar em doença, não participa de clubes de recreação. Existe na cidade, na grande região metropolitana, vários clubes que trabalham com idosos. No entanto, eles se afastam dessa situação. E mais ainda em relação aos idosos masculinos, ao homem. Ele é muito mais autonegligente do que a própria mulher. Quer dizer, ele acha que ao perder a condição física, a força, o poder de fazer alguma coisa, ele se sente, então, impotente de qualquer atividade. Isso é uma autonegligência que a gente pode identificar. Ok, tem a última forma aqui que foi bastante já debatida aqui no nosso programa e a gente reforça porque é muito importante que as pessoas que estejam em casa saibam identificar quando o idoso ele também está sofrendo algum tipo de violência e no caso desse tipo de violência mais específico, a violência psicológica. Como é que a gente, apenas conversando com o idoso, é possível identificar que esse idoso está sofrendo algum tipo de violência psicológica? É possível. Pode falar. Olha, a violência psicológica está inserida lá nos crimes de maus-trato, onde, além da violência que ela é feita psicologicamente, de forma agressiva, de forma a forçar o idoso a dizer que ele está precisando de certa quantia, e ele agride ele psicologicamente, de forma grosseira, dizendo que ele já está um idoso, que não serve mais para nada, que ele não está dando aquele dinheiro, que ele vai ver o que é que vai acontecer. Então, na forma psicológica, existe
vários crimes ali. Muitas vezes ele comete o crime propositadamente dentro da sua residência, a botar o som muito alto, na perturbação do sossego. E tudo isso, uma forma de crimes que ele pratica contra o idoso, de maneira psicológica, dizer que não vai dar o remédio, que vai tomar o dinheiro dele todinho, que tem a senha do banco que não vai devolver. Então, muitas agressões psicológicas que estão dentro dos crimes que ele pratica. E é fácil a identificação? Apenas uma conversa é possível ter esse diagnóstico, doutor? É possível, sim. Eu creio que uma pessoa de bom senso, ao conversar com o idoso, vai identificar se ele está numa situação de depressão, de autodepressão. Em todos esses casos de violência que foram anotados, como falou o doutor Paulo, está o problema psicológico, que é o problema importantíssimo, no sentido de que se descubra que ele está sofrendo e se procure um tratamento. Nós temos os CREAS, que pode ajudar, nós temos alguns psicólogos já dirigidos para a terceira idade, pessoas especificamente que tratam dessa situação. Então é fácil identificar quando há essa violência psicológica. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Manda quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. E para se ter uma ideia desta triste realidade, a cada 10 minutos um idoso ele é agredido aqui no Brasil. E em 70% dos casos o agressor é o próprio filho. Esses dados são da Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Estado do Rio de Janeiro. E como denunciar aquele a quem mais dedicamos cuidados durante uma vida? Esse é o principal questionamento do idoso que foi agredido. Quebrar o laço familiar é um desafio para as vítimas que se calam diante de um muro quase intransponível. O idoso ele não consegue anular essa relação parental com o agressor, que é o próprio familiar. Romper esse silêncio muitas vezes gera dor e esse conflito interno explica ali porque que 90% das denúncias de maus tratos elas são anônimas. Então a gente vai voltar a falar mais sobre este tema, trazendo essa reflexão nesse bloco do programa. Mais de 90% das denúncias são denúncias anônimas. As pessoas têm medo de denunciar e não querem quebrar esse laço familiar por conta de um tipo de agressão. Verdade. É muito importante a gente frisar isso. Essa denúncia ela pode ser feita de forma anônima através do Disque Denúncia e também através do Disque 100. E é importante que essa denúncia aconteça também, doutor Paulo? É verdade. A pessoa deve procurar a delegacia de polícia, seja a delegacia do idoso, se for fora do Recife, procurar a delegacia normal e fazer a denúncia. Se ela não quiser, muitas vezes é um vizinho que tem conhecimento da agressão que está ocorrendo ali, ele não quer se identificar, ele liga para o Disque Denúncia, que é o telefone lá 3421-9595, ou liga para o Disque 100, somente 100, da Secretaria de Direitos Humanos, e ele denuncia dando o endereço, como é que se chega lá. Essa denúncia ela vem online para ouvidoria do Estado de Pernambuco, da Prefeitura do Recife, e lá eles fazem uma distribuição, descentraliza e manda ela para o órgão, se for na polícia, se for, dependendo da modalidade em que for o crime, então ele será encaminhado para as providências devidas. A pessoa não precisa ser identificada
haja vista que ela recebe uma senha lá e somente ela, o denunciante que tem conhecimento do andamento e das providências que foram tomadas daquele caso. Então, é muito importante que as pessoas procurem exercitar seu direito. Muitas vezes nós temos também outras formas de denúncia, que os próprios hospitais, nós temos os postos policiais. E outra coisa, se ela procurar a própria delegacia, faz um boletim de ocorrência como um noticiante, se ela estiver disposta mesmo a denunciar e se identificar, sem nenhum problema, nós vamos apurar, nós vamos mandar uma equipe ao local. Se for necessário, a gente convida o CREAS também para ir, porque eles têm uma equipe multidisciplinar que nos ajudarão. E certas ocasiões a gente traz esse parecer para o inquérito policial para encaminhar o caso para a justiça, e todos os casos a gente apura as denúncias que chegarão nas próprias delegacias ou por qualquer meio de comunicação, inclusive pela própria imprensa também, que tem nos mandado, né, quando você recebe aqui, encaminha também, não tem problema nenhum. Além da delegacia do idoso, como o doutor Paulo falou, ainda as pessoas podem, vizinhos ou parentes que tenham conhecimento de alguma violência contra o idoso, podem denunciar, por exemplo, na gerência da pessoa idosa da Prefeitura do Recife, o próprio Ministério Público, na Avenida Suassuna, o Conselho do Idoso. Quer dizer, existem órgãos que, mesmo não tendo a função de tomar a iniciativa, mas esses encaminham depois para a Delegacia do Idoso, que é o órgão competente para essas atividades. Então, além disso, da delegacia, nós temos a gerência da pessoa idosa na Prefeitura do Recife, o próprio Conselho do Idoso e o Ministério Público. Doutor José Maria, a gente trouxe no começo desse bloco a seguinte informação, né, que a cada 10 minutos um idoso ele é agredido aqui no país e que em 70% desses casos o agressor é o próprio filho. Essa informação lhe surpreende ou não? Deveria não me surpreender, mas a realidade é esta. O que se observa na análise dessas enquetes é que realmente, como o idoso fica na família, aqueles que estão na família, são os mais próximos, como o doutor Paulo já chamou a atenção, e o mais próximo, quem são os mais próximos? São os filhos, são os netos. E esses netos e esses filhos, às vezes, não têm essa consciência, como eu chamei a atenção anteriormente, eles fazem uma violência levada, no sentido de que, veladamente, eles estão agredindo o seu parente sem ter consciência. Por isso que esse número é um número exorbitante e não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. Doutor Paulo, em relação a gente mostrou aqui os tipos de crime que são cometidos, né, esses crimes cometidos contra a pessoa idosa, em relação à penalidade. A penalidade é de acordo com cada tipo de crime? É assim na prática ou não? Isso. Geralmente os crimes que são praticados contra a pessoa idosa, se for crime de pequeno potencial, por exemplo, os maus tratos, ele tem uma penalidade que vai de um mês a 1 ano de detimento e mais a multa, né? Porque eles estão inseridos na Lei 9099, que são crimes de pequeno potencial. Se resulta em lesão corporal, essa pena já vai até 4 anos. E se resultar em morte, então ela chega a 12 anos de reclusão. Excedendo os 4 anos, ela vai para, no caso do homicídio, chega ao período que a lei, o artigo 121, ele vai inserir lá a penalidade para ele, né? Mas, normalmente, existe, por exemplo, o crime de apropriação de bens e rendimento. Já é um crime que ele mexe muito com toda a estrutura do idoso, porque ele tira o dinheiro dele,
ele se apropria indevidamente do patrimônio dele e então ele pratica ali um roubo que está no Código Penal, né? Também. Então esse crime aí ele já vai ter uma penalidade que vai até 4 anos e assim sucessivamente. Se estiver na esfera do Código do Estatuto do Idoso, ou seja, do Código Penal, muitas vezes a gente tem que combinar a pena também com a violência doméstica, se for o caso. Ele comete 3 crimes ao mesmo tempo. Ele comete o crime de apropriação, ele comete o crime de agressão e ameaça. Então ali nós temos muitas ocorrências que tem até 4 crimes ao mesmo tempo na própria ocorrência. Quando a gente apura, você indicia ele pelo cometimento da injúria qualificada, quando ele a injúria é dirigido, ele chama de velho, diz que ele não presta. Às vezes até o tom da voz até que é o empregado, tom da né, voz que ele usa. é uma forma de Então, agressão. o idoso ele fica inibido e fica com medo e fica preso ali àquelas condições. Muitas vezes ele sai e tranca, inclusive, a casa e leva a chave, praticando um cárcere privado contra o idoso. E abandona o idoso, porque às vezes ele está ali numa condição, numa cadeira de roda, ele leva a chave, ele deixa ele abandonado, chega na hora que quer. Tem casos até que ele vai para a festa e chega 3 dias depois, que a gente tem investigado casos assim, que tem chegado lá na delegacia do idoso. Então, todos esses casos nós temos o cuidado de apurar, investigar e mandar para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. No geral, assim, né? Qual o perfil dessas pessoas, desses agressores? São pessoas violentas, são pessoas que com o comportamento dela você pode observar, essa pessoa é um pouco alterada e pode estar cometendo algum tipo de crime contra o idoso, se convive com o idoso, ou são pessoas acima de qualquer suspeita? São pessoas que quando estão ali convivendo com outras não transparecem nada e quando estão a sós com os idosos praticam esse tipo de violência. Tem como a gente meio que descrever um perfil dos agressores? Tem sim, tem. Porque recentemente circulou aí na internet, que foi lá me parece que foi no Paraná, onde uma idosa que foi agredida pelo filho, ela estava sendo agredida e mostrou lá na internet, ele tinha um prato onde ele tinha chave de fenda, martelo, e ele agrediu ela. Uma pessoa da família gravou, colocou na internet e a delegada lá foi lá e prendeu o cara em flagrante delito. Então ele agredia ela com martelo. Esse vídeo circulou aí na internet recentemente e foi assim teve assim muitas visitações, né, para esse caso. Então, em muitos casos, o próprio ele comete o crime de forma, de maneira psicológica, assim, não agressiva, e ele vai num tom de ameaça até que ele vai chegando a agredir fisicamente o idoso, porque geralmente ele quer retirar os bens, ele quer retirar proventos financeiros do idoso, e quando ele não quer disponibilizar para ele, então ele parte para agredir o idoso e ele está no domínio ali da situação, porque ele está dentro do lar, muitas vezes ele fecha as portas para ninguém perceber, para a vizinhança não perceber, mas o idoso ele tem que se encorajar, dizer a um outro filho para que ele possa procurar os órgãos e denunciar aqueles crimes que ele está sendo vítima. E geralmente essas pessoas no convívio social são as pessoas mais amáveis possíveis, né? Às vezes elas não demonstram essa agressividade toda e quando agridem um idoso. Quando está a sós com um idoso, ela é mais violenta. Quando está na população no todo,
ela é mais tranquila, né, doutor? É verdade. Quando se trata do agressor físico, às vezes você consegue identificar pelo seu perfil. Mas o agressor psicológico fica mais difícil, que é exatamente o perfil que você se referiu agora. Quer dizer, no meio da comunidade, ou seja, de outras pessoas, uma pessoa amável, saudável, mas quando está com o idoso, provoca uma agressão psicológica muito grande. Aí tem que entrar a psicologia para tentar entender o que passa na cabeça de uma pessoa como essa, né, doutor? Infelizmente. A gente falou desses tipos de crimes, a gente falou também da importância de se fazer essa denúncia. Vamos trazer agora algumas recomendações às pessoas idosas que estão acompanhando o nosso programa. A gente tem aqui algumas informações e vou pedir ajuda dos nossos convidados para a gente compreender melhor e trazer melhor essas dicas. Recomendações às pessoas idosas. É importante evitar o isolamento social por meio das seguintes ações. Manter em contato com os velhos amigos faz muito bem, obrigado, né, doutor? Lógico. Essa socialização, essa conversa, esse diálogo. É importante que esse idoso, mesmo com o passar do tempo, ele mantenha o contato com velhos amigos, que ele tenha também um bom amigo com quem possa falar abertamente sobre os seus problemas. Isso aqui é muito importante. Vamos falar dessas primeiras duas dicas aqui para quem está em casa acompanhando. É difícil manter esse contato, mas é possível. É difícil, mas é possível, como você chamou a atenção. Quando o idoso, ele mesmo se isola, é porque provavelmente quando jovem e quando adulto, ele também vivia isoladamente. Aqueles idosos que têm um relacionamento maior, que conseguiram ou que conseguem fincar as amizades passadas, esses idosos não têm problema psicológico, porque eles mantêm um contato com velhos amigos e cria novas amizades no lugar onde eles estão. Então, é importante que o idoso tenha essa consciência de que é preciso uma convivência com pessoas da sua idade e também com pessoas mais jovens, para que ele possa cada vez mais se incentivar. Importante ter amigos, né, que possam fazer visitas, aceitar também as oportunidades que venham a aparecer para coisas novas. Isso também aqui faz muito bem à saúde do idoso. Quando a gente visita uma dessas casas, dessas instituições, que passa a conversar com desses idosos, a grande reclamação deles é exatamente essa: ninguém me visita. Quer dizer, fica naquela depressão profunda. Ok, vamos agora mais outra tela, mais recomendações às pessoas idosas que estão acompanhando o nosso programa. Falamos da importância dessa interação. E tem aqui, evitar o isolamento ainda, participar de atividades sociais da comunidade. Muitas comunidades, associações de bairros também podem ajudar algum tipo de atividade física, né? Ajuda bastante essa interação. Isso é importante. E a gente percebe nesses grupos de idosos, que aqueles idosos que frequentam esses clubes, que fazem a academia, etc. eles vivem bem melhor. Então é interessante que o idoso tenha essa consciência da sua participação nas atividades da comunidade. E também participar de serviços voluntários, para se sentir mais útil também. Exatamente. Faz bem. Faz bem para si mesmo e também ajudando ao próximo. Porque também faz muito bem. O idoso, às vezes, muitas vezes, ele pode muito bem produzir. Então, se há uma atividade remunerada ou não, que ele participe, que ele tenha esse incentivo a fazer essa participação. Ok, vamos a outras recomendações. Olha só, ter controle dos seus próprios pertences, abrir e enviar suas próprias correspondências, ter o controle do seu cartão bancário, não fornecendo a senha para estranhos ou terceiros. Queria chamar a atenção desse tópico aqui também, né? Não fornecer senha bancária para estranhos ou terceiros. E aí se registra uma das mais importantes violências contra o idoso. É que se ele não tem autonomia de pegar suas correspondências, de ter o controle sobre o cartão, isso é uma violência praticada pelos seus familiares. E ele precisa, então, ter destinação, no sentido de que ele precisa ter forças para ter acesso às suas correspondências e administrar os seus bens. Nunca repassar a senha para estranhos, né, doutor? Porque às vezes, doutor Paulo, a pessoa está no banco, pensa que está segura, mas ali naquele setor de autoatendimento, o fluxo de pessoas é muito intenso. Aquele fluxo entram pessoas mal intencionadas. Quase todos os dias, eu bem dizer todos os dias, entram ali nas instituições bancárias e se vê um idoso, né? Ou
meio que dando um vacilo, entre aspas, a gente vai falar assim, coloquialmente falando, eles vão se aproveitar dessa fragilidade do idoso. Então não forneça, né, doutor? Não conhece, não fornece. É muito importante que o idoso, quando ele for para o banco, então ele vá acompanhado de um familiar. Porque muitas vezes ele chega sozinho no banco e o oportunista está ali se passando por funcionário do banco e ele, inocentemente, ele dá a senha na confiança e aquela pessoa vai lá e saca o dinheiro dele. E tem acontecido muitos esses casos que tem chegado lá na delegacia do idoso, esse tipo de ocorrência que ocorre muito. Ele saca o dinheiro do idoso todinho e ele fica com a senha, ele compra pela internet, então ele não pode confiar, ele não pode confiar nessas pessoas estranhas, salvo se for realmente confirmado que é um funcionário do banco. Mas a senha nunca se deve dar para ninguém, porque tem muitas ocorrências que chegarão na delegacia nesse sentido. Ok, tem esses... Pode quando falar, José Maria. Quando o idoso sentir a necessidade de uma atividade de uma judicial, que procure a Defensoria Pública do Estado, né, ou um advogado, para que ele possa se orientar. Nunca deixar de fazer isso. Esses dois últimos tópicos, bastante interessante. Esse primeiro aqui, ó, procurar ajuda legal quando necessitar. É importante que se procure essa ajuda e ter alguém a quem possa recorrer quando se sentir maltratado. Da importância da amizade, né? É ele cultivar uma amizade para que ele possa, então, denunciar ou dizer a este seu amigo o que está acontecendo com ele. Que muitas vezes o próprio amigo, quando há violência psicológica, o próprio amigo não consegue perceber que o familiar está agredindo. Então, cabe a ele, ao idoso, ter essa coragem de fazer essa denúncia. Doutor Paulo, quer complementar também? Procurar essa ajuda legal quando necessitar. Essa ajuda legal pode ser a delegacia, pode ser o Ministério Público, pode ser a Ordem dos Advogados do Brasil também, órgãos competentes que vão auxiliar e mostrar o caminho, né, que esse idoso ele deve percorrer para chegar e solucionar esse problema da violência. Pode ser sim, ele deve procurar a Defensoria Pública, a própria delegacia, procurar a OAB, as instituições desses órgãos, o Ministério Público, e procurar ajuda realmente, que é muito importante, para que ele não caia nos golpes que tem, que são muito, e ele não vá perder a oportunidade de zelar pelo seu patrimônio, deixando que oportunistas se aproveitem dos bens que ele galgou por toda a sua vida. Muitas vezes o dinheirinho dele é sacado, né? Agora mesmo que muita gente está sacando seu fundo de garantia do imposto lá nas agências. Então, ali existem muitas pessoas que estão em busca de cometer os crimes. Então, essas pessoas que são estelionatários estão ali aproveitando a oportunidade para cometer um crime. Então, a pessoa não deve confiar nessas pessoas estranhas. Sempre que for para o banco, procure ajuda com um órgão competente para que ele não caia nessas armadilhas. Ok, mais uma vez vou pedir licença aqui aos nossos convidados e no próximo bloco aqui do programa Assunto do Dia tem receita com a gastrônoma Luciana Luna e ela vai dizer para a gente agora qual a receita que ela vai preparar no próximo bloco do programa. Olá, Luciana! Oi, gente! A receita de hoje é bastante conhecida, mas eu vou fazê-la de uma forma bem diferente. É já, depois do intervalo. Estamos de volta e agora vamos aprender a preparar um cachorro-quente de forno. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção e bom apetite!
A receita de hoje todo mundo já conhece, o famoso cachorro quente. Porém, eu vou dar uma cara nova a esse lanche que todo mundo gosta. Nós vamos fazê-lo no forno. Então corre lá, pega papel e caneta e anote os ingredientes desta deliciosa receita. Para esta receita, nós vamos precisar de 3 tabletes de fermento biológico, meia xícara de leite morno, 100 gramas de manteiga derretida, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 ovos, meia colher de chá de sal e 4 xícaras de farinha de trigo. Para o recheio, azeite a gosto, uma cebola picada, 5 tomates picados, 300 gramas de salsicha em rodelas, 1 colher de chá de sal, 150 gramas de mussarela ralada e 2 gemas para pincelar. Nós vamos começar preparando a massa. Aqui eu tenho leite que já está morno, então eu vou colocá-lo aqui no recipiente e vou adicionar o fermento. Nós vamos mexer. Em seguida, nós vamos adicionar os demais ingredientes. Então, aqui eu tenho a manteiga derretida, o açúcar, 2 ovos, e o sal. Eu vou misturar tudo e em seguida nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Lembrando de ir acrescentando aos poucos, tá? Agora é a hora de colocar a mão na massa. Colocar aqui na bancada para ajudar a trabalhar melhor. O trigo já se uniu à massa, agora eu vou colocar de volta aqui no recipiente e vou fechar com papel filme e esperar uns 20 minutinhos para que a massa fermente. Enquanto a massa está fermentando, nós vamos preparar o recheio. Então, numa panela, nós vamos aquecer, fogo médio, e nós vamos começar colocando o azeite. Assim que o azeite aquecer, nós vamos acrescentar a cebola. Nós vamos mexer até que ela fique bem molinha. Em seguida, nós vamos acrescentar os tomates. E por fim, eu vou colocar as salsichas. De sal. Nós vamos deixar cozinhar por aproximadamente 15 minutos. O recheio já está pronto, agora nós vamos reservá-lo. Enquanto isso, vamos voltar para a massa. Lembrando que eu embalei com papel filme, porque assim, vedadinha, o fermento age mais rápido. Então aqui eu vou dividir essa massa em duas. Vou enfarinhar aqui.
Nós vamos esticar. Aqui eu tenho um refratário que está untado e enfarinhado. Eu vou forrar com essa massa. Forrei todo com a massa. Agora nós vamos colocar o recheio aqui. Eu vou colocar aqui também uma camadinha de mussarela. Agora nós vamos esticar a outra metade e assim fechar o nosso cachorro-quente. Agora nós vamos fechar. Aqui eu tenho 2 gemas que eu vou pincelar. E vou finalizar com queijo ralado. Feito isso, nós vamos levar ao forno 200 graus por aproximadamente 30 minutos. A nossa receita já está pronta, agora nós vamos retirá-la do forno. Esta foi a nossa dica de hoje, uma ótima opção para a hora do lanche. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos e gostamos bastante de mais uma receita aqui no nosso programa. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Lá na nossa fanpage, basta você acessar facebook.com/assunto do dia e você vai encontrar o vídeo com essa receita completinha na nossa fanpage. E por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir de agora as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, uma vaga para fiscal de loja, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.278 é o salário, uma vaga para fiscal de loja. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Próxima vaga, uma vaga para zelador, ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 937. Uma vaga para zelador. Vamos agora a mais oportunidades. Agora tem uma vaga para garçom. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.075. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as dúvidas, perguntas que chegaram para o nosso WhatsApp, através do nosso WhatsApp. Você que acessou, deixou sua dúvida, a gente vai repassar aqui para os nossos convidados a partir de agora. O tema do programa de hoje, combate à violência contra a pessoa idosa. Então vamos aqui às participações. A primeira participação aqui da Eli Claudino. Ela diz o seguinte: a violência contra os idosos e crianças cresce a cada dia. Ela diz que isso é fato, é real, mas ela diz que minha mãe, hoje com seus 91 anos, não deixamos faltar amor, carinho e harmonia. E nossa presença também, que é muito importante.
Palavra cruzada é seu maior lazer. Alimentação balanceada, horário de dormir também. Tem uma caminhada diária antes do banho. E ela fala que mais do que nunca, amor, respeito e muito carinho ela recebe, né? A mãe dela recebe porque foi o que ela plantou, né? Foi o que ela deu para os filhos durante toda a vida. Ela queria deixar esse depoimento, né? A Eli Claudino está muito certa em fazer isso. Os idosos, eles precisam de amor, respeito e carinho. Todos nós precisamos. Exatamente. Eu acho que esse é um exemplo que deveria ser seguido por todos os familiares que têm idosos, né? Uhum. Vamos aqui a mais participações. A participação agora do Leandro, ele mora no Vasco da Gama, gostaria de saber o seguinte: na casa dos meus avós maternos, há 2 deficientes mentais e meus 2 avós são aposentados. Ele não gosta de muito lá na casa dos avós, porque ele vê muita coisa errada. Por exemplo, né, o cartão de crédito, o cartão do avô, ele fica com um menor de idade que ele diz que é viciado em drogas. Isso é normal? Imagina o que é que ele faz com esse dinheiro. Minha mãe é a mais velha e também não pode fazer nada, pois do consentimento dos idosos, né? Dar esse cartão ao menor de idade, eles têm mais de 80 anos. O que é necessário fazer nesse caso em específico? Denunciar. Justamente, não é normal. Tem um consentimento porque esse idoso pode estar sendo violentado psicologicamente, provavelmente, né, doutor? Provavelmente. Não é procurar a normal. delegacia do idoso e fazer a sua denúncia para que a delegacia faça a sua, né? É verdade. A investigação. Procurar, através dos instrumentos que nós temos, ou do Disque 100, ou procurar a própria delegacia, que nós vamos lá no local e a gente investiga isso aí. Ele está se apropriando de todos os rendimentos, o dinheiro do idoso, e está consumindo isso aí com um vício, né? Com drogas, né? Normalmente isso é comum acontecer em casa, e fora os crimes, outros crimes que ele comete contra o idoso, né? Deve ter ameaças, maus trato, agressão e injúrias. Pronto. Quando um crime dessa modalidade, normalmente, quando você vai apurar, tem 4 tipificações diferentes no caso. Tem aqui a pergunta direcionada ao Dr. José Maria. A pessoa pergunta o seguinte: quando um idoso ele é maltratado e não tem outros familiares que o protejam, qual a proteção que o Estado pode oferecer ou oferece a esse idoso? Alguém que tome conhecimento faz a denúncia ao Ministério Público, principalmente, e nós temos aqui no Recife, nós temos 2 instituições de longa permanência que são públicas, e certamente o Ministério Público vai decidir ou não que essa pessoa vá para uma dessas instituições. São 2 instituições aqui em Recife que são públicas. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da nossa enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você já presenciou algum tipo de violência contra os idosos? Olha só, 72% dos nossos telespectadores que ligaram e participaram disseram que sim, que já presenciaram. 28% disseram que não, que nunca presenciaram. A você que ligou e participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Você que presenciou, espero que você tenha denunciado ou prestado algum auxílio a esse idoso, que também é muito importante, né? A gente vai agradecer agora aos convidados. Muito obrigado pela participação. Dr. Paulo Fernando Nogueira, delegado do idoso da Polícia Civil de Pernambuco. Muito obrigado. O espaço agora está aberto para um último recado. As considerações finais. Pode ficar à vontade, doutor Paulo. Eu quero agradecer em nome da Delegacia do Idoso, da Polícia Civil de Pernambuco, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, no dia 15, que é o Dia da Consciência, para que as pessoas possam denunciar a violência contra o idoso e não deixe essa oportunidade ficar no anonimato. Então, utilize os instrumentos que se tem. E agradecer demais ao seu programa, que é de grande audiência, a Rede Brasil, e a gente nos colocamos à inteira disposição. Mais uma vez, doutor Paulo, muito obrigado. Doutor José Maria Silva, presidente da Comissão do Idoso da Ordem dos Advogados de Pernambuco. Doutor, muito obrigado. Um último recado, fique à vontade. Inicialmente, queremos agradecer o convite e parabenizar a Rede Brasil por esse evento, que é importantíssimo, para que esses programas sejam
efetivamente feitos e possam divulgar essa situação. Por outro lado, também quero chamar a atenção que a OAB está à disposição para atender os idosos que procuram. Dentro do projeto OAB Cidadã, do presidente Rony, nós, da Comissão do Idoso, que somos 5 advogados, doutora Ângela, doutora Ana Catarina, o doutor Bruno e o doutor Márcio, nós estamos à disposição dos idosos para que, se tiver alguma denúncia, procure a OAB. Normalmente, nas segundas-feiras de cada mês, à tarde, nós estamos à disposição para qualquer idoso que possa nos procurar. E agradecer a você, Walter, especialmente, por nos ter convidado, e estamos à disposição sempre. Ok, voltem mais vezes. Muito obrigado pela participação. A você que está em casa também, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!